hoje a gente está com uma pessoa super especial aqui para falar sobre a campanha indígena. A campanha indígena que leva o tema A Resposta para Transformar a Política Somos Nós. E para falar desse assunto, a gente vai falar com a Alana Manchineri. Ela que esteve com a gente no Estúdio Móvel lá na COP30, não foi, Alana? Junto da Samela, da Ju, se eu não me engano. Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui, fazendo parte desse processo super importante que é a nossa mobilização do Acampamento Terra Livre 2026 para trazer uma mensagem super importante também do campanha indígena, para falar um pouco sobre a importância das nossas candidaturas, principalmente nesse cenário desse ano, em que a gente vai precisar enfrentar a frente da extrema-direita, que tem colocado de forma muito categórica os projetos políticos anti-indígenas no Congresso Nacional. Verdade. Alana, seja muito bem-vinda ao estúdio Acampamento da Rádio Nacional dos Povos. A Alana, que é bióloga, né, gente? Gestora ambiental, assim como eu também. Atualmente é assessora internacional da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e coordenadora da campanha indígena de articulação dos povos indígenas do Brasil, a nossa querida APIB, né? Ou querido, não sei, né? E membro do Conselho Orientador do Fundo Indígena da Amazônia. Pudali. Pudali. Isso. Pronto. Boa tarde, Helena, novamente, né? Bem-vinda ao estúdio. E fala pra gente quem é você, de onde você veio, como você tá se sentindo aqui no ATL também. Eu tenho uma pergunta antes dela falar quem ela é. Não, a gente deu essa introduzida massa falando, né, quem é a Alana. E aí eu queria já, parenta, já começar. Eu já tô pegando intimidade, tô chamando de parenta já, gente. Pra gente começar falando, pra que você explicasse o que é a campanha indígena. A gente sabe que se não é o primeiro ano que vocês fazem a campanha indígena, vocês já fazem há um tempo, né? E por que ela é importante? Por que temos que impulsionar essa iniciativa? Bem, o Campanha Indígena ele surgiu a partir do Acampamento Terra Livre de 2017. É um longo processo de construção do movimento indígena, quando o movimento indígena entende a importância de fortalecimento da ocupação desse espaço, que é o espaço legislativo, quando a gente começa a enfrentar ali pós-golpe, contra a presidenta Dilma Rousseff, a gente começa a entender a estratégia ali da extrema-direita nesse processo de ocupação dos espaços. Então, o Campanha Indígena ele nasce aqui, no berço do Acampamento Terra Livre, a partir do diálogo das nossas lideranças. O Campanha Indígena ele é uma plataforma de fortalecimento das nossas candidaturas indígenas no âmbito das nossas organizações da rede APIB. Então, é importante destacar que é uma articulação da nossa organização a nível nacional com nossas organizações a nível regionais. Então, nós temos as nossas 7 organizações envolvidas nesse processo. E essa plataforma ela tem como único objetivo o fortalecimento e também divulgação das pautas do movimento indígena. Então, são candidaturas que elas chegam para estar somando ao campanha indígena estritamente do movimento indígena, mas também fortalecendo as nossas demandas. Então, toda a agenda que a gente tem, por exemplo, desse ano para o campanha indígena, ele está voltado ao que está sendo discutido dentro do acampamento Terra Livre. Então, a gente tem eixos norteadores e o principal dele é a proteção dos territórios, defesa da demarcação dos nossos territórios indígenas. Então, candidaturas indígenas que estejam dentro dessa plataforma, elas são deveras importantes para a gente, para esse fortalecimento. E outra coisa que nós temos discutido também no âmbito do campanha indígena é onde, por exemplo, não temos candidaturas indígenas, que a gente consiga dialogar com outros movimentos sociais, de povos e comunidades locais, de ribeirinhos, enfim, comunidades tradicionais, que a gente consiga, por exemplo, fortalecer uma plataforma de movimento social, de movimentos que defendem a defesa do território. Então, é muito importante esse processo de fortalecimento da nossa frente mesmo, enquanto projeto político da nossa articulação dos povos indígenas do Brasil. A gente enxerga também o movimento indígena enquanto um precursor de muitas coisas, né? E acho que é muito importante falar sobre campanha, a fazer uma campanha. Eu não sei se vocês já podem comentar, ou se você pode também trazer os números da eleição passada, mas mais ou menos assim, de quantos pré-candidatos vocês conseguem fortalecer nesse processo, ou se vocês se você tem um número de quantos vocês conseguiram fortalecer no processo passado. Então, a plataforma do Campanha Indígena, ela
trabalha a partir da nossa carta norteadora. É muito importante destacar que nas nossas últimas edições, né, como eu falei, surgiu a discussão em 2017, então a gente teve logo em seguida o pleito, né, de 2020 e 2022. A gente teve um processo de construção de candidaturas que fossem alinhadas ao movimento indígena, mas principalmente a pautas de esquerda. Então, nós não conseguimos abraçar todos os candidatos exatamente por conta que a gente tem, né, um termo de referência político do qual a gente pode apoiar essas candidaturas. E o que a gente conseguiu apoiar durante essas últimas edições do Campanha Indígena foi, primeiro, que muitos candidatos indígenas, e não somente indígenas, eu acho que de uma forma geral da sociedade civil, que colocam seu nome à disposição para esse cenário político, né, de candidatura, tem muita dificuldade ao sair de uma legislatura, né, ao sair desse processo legislativo de candidatura, com o seu CPF de volta, né, porque a gente cede o nosso CPF e tem um CNPJ eleitoral e a gente tem muita dificuldade em relação, por exemplo, à finalização da prestação de conta. Então, uma das coisas que nós, enquanto Campanha Indígena, conseguimos acompanhar foi essa parte de contábil, jurídico das candidaturas indígenas. Uma outra parte que nós conseguimos apoiar nossos candidatos indígenas foi a parte da comunicação. Como eu falei, é uma plataforma de divulgação das nossas candidaturas indígenas, então a gente faz um mapeamento junto com as nossas organizações da rede APIB, né, de quais são essas candidaturas que são estratégicas para o movimento indígena em cada estado. Então, a partir disso, a gente consegue ajudar, né, a disseminar um pouco dessa informação dessas candidaturas. E uma outra é a parte mesmo de jurídico, como eu falei, né? Além do contábil, tem a parte de assessoria jurídica, porque também a gente vive, né, num universo onde existem inúmeras vezes que a gente passa por violência política, então a parte jurídica também ela é muito importante nessa perspectiva. E então, no último pleito, a gente teve mais de 100 candidatos que a gente conseguiu colocar dentro da nossa plataforma e que foram acompanhados nesse processo. Mas o principal objetivo também desse ano é que a gente consiga levar informação, porque, por exemplo, existem já deputados e senadores, né, pré-candidatos que já estão indo nos nossos territórios solicitar o seu voto, né, para nossas comunidades. Mas quando a gente vai fazer um panorama do seu voto lá no Congresso Nacional, são votos contra nós, povos indígenas. Então, uma coisa que a gente tem colocado de forma muito categórica no Campanha Indígena para esse ano é que a gente consiga levar essa informação. Quem são os candidatos que são a favor dos povos indígenas, né? Quem são, de fato, os candidatos que são contra e que estão já indo no território, para que a gente não deixe, né, que esses candidatos entrem nos nossos territórios e que a gente consiga levar essa plataforma política nesse âmbito que a gente tem colocado, né? Hoje a gente leu aqui a carta política e eu acho que vale reforçar também que nesse âmbito da coordenação do Campanha Indígena sou eu da Amazônia, o Sabaru, que é do Nordeste, então a gente está, né, nesse processo coletivo de coordenação do Campanha Indígena, mas sempre alinhando com as coordenações das organizações da rede APIB também. Legal. Alana, além de você falar de você um pouco também, né, e você falar também de todo esse contexto da sua vivência de política, de eleições, a gente sabe que esse ano é um ano assim, vai ser muito disputado, né, muito acirrado, e isso se torna assim perigoso e até letal em alguns casos, né, para algumas lideranças indígenas, quilombolas ou de comunidades tradicionais, né? Como que a campanha indígena pretende assim tentar eleger mais representantes, né, esse ano? Inclusive você falou do a outra entrevistada falou do Senado, né, que não temos senador indígena ainda, né? Quilombola, então, também é um sonho muito distante, né? Mas um dia a gente vai conseguir. E como que é isso, assim? Como você enxerga tudo isso dentro das próprias comunidades também, esse ano, um ano eleitoral, né? Aquela coisa bem pesada. Como que essa campanha vai conseguir apaziguar um pouco isso também e trazer um entendimento para as pessoas também não votarem no opressor, né? Que acho que é o principal ponto. Exato. Acho que o que a gente tem colocado e pautado dentro das nossas últimas reuniões do Campanha Indígena é exatamente entender quais são as perspectivas dos nossos territórios, né? Porque às vezes a informação ela não chega nesse território, né? Devido a toda a questão logística. Então, entender como é que a gente consegue alcançar esses territórios para que essa informação ela chegue. Uma outra questão que a gente tem discutido dentro do Plataforma Indígena é que as próprias organizações consigam abraçar ainda mais os candidatos indígenas. Porque a gente tem também uma questão, acredito que para as outras organizações da sociedade civil também temos essa preocupação, é que a gente não seja envolvido, e isso também, por exemplo, no estatuto da minha organização, que é a COIAB, na organização do qual eu faço parte,
tem dentro do estatuto que nós não podemos nos envolver em política partidária. Por isso que a campanha indígena ela é uma plataforma do movimento indígena para pensar a ocupação de espaços políticos. Então, o que a gente precisa é que a gente tenha, que a gente tenha feito, né, pensar no processo de construção de uma estratégia para envolver as organizações indígenas, não trazendo para essa perspectiva partidária, mas trazendo para a perspectiva do próprio movimento indígena. Então, essa é a estratégia que a gente tem, né, tentado desenhar isso coletivamente. Obviamente, a gente tem todo um calendário eleitoral para acompanhar, as próprias convenções onde realmente se homologa, né, o nome das candidaturas, porque, por enquanto, são pré-candidaturas. Então, a gente tem que acompanhar todo esse processo do próprio calendário eleitoral. Uma outra coisa é a gente está pensando no processo, né, junto à comunicação da PIB, de um fortalecimento de uma campanha para tirar novos títulos, né, dos jovens indígenas que não têm título, para a gente potencializar ainda mais essa questão, né, do campanha indígena. Então, essas são algumas estratégias que a gente tem pensado durante essas últimas reuniões. Agora, né, passado o acampamento Terra Livre, com o nosso posicionamento político aprovado pelas nossas organizações, aprovado pelo próprio Quórum, que é o acampamento Terra Livre, a gente tende a se fortalecer ainda mais nessa perspectiva política. A gente vai enfrentar uma extrema-direita com muito recurso, né, com uma estratégia de comunicação muito forte, mas a gente tem que contar, né, obviamente, com nossos comunicadores, com esses espaços, como a própria Rádio Nacional, tem para a gente poder conseguir disseminar a informação o mais rápido possível, para que a gente não caia, né, no mesmo conto do vigário, que é acreditar num candidato que pode até apoiar com uma coisa ou outra dentro do território, mas quando chega no Congresso Nacional, esse voto ele é contra os povos indígenas. E a gente até estava comentando com a Prof. Alva como é importante ter uma estrutura dentro desses espaços para a gente poder desenvolver outros tipos de política, né, como a educação, a saúde, né, trazer políticas para as mulheres, né, política de gênero. E, Alana, acho bem interessante isso que você traz, porque como eu disse antes, eu acho que o movimento indígena é visto como precursor de muitas coisas, né? E eu acho que essa campanha ela tem funcionado, porque hoje existem parlamentares indígenas que representam, né, os povos indígenas. A gente ainda não tem nenhum parlamentar quilombola, mas, se Deus quiser, e a gente consegue também, né, trazer essa vitória. Mas eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é o processo de se vincular a essa campanha indígena. Assim, olha, você vai entrar no site da PIB assim, você vai fazer isso, explicar, porque quem está lá ouvindo precisa dessas orientações. Essa é a nossa função aqui, de também estar levando isso para a base. Então, como a gente sempre reforça a questão da autonomia e da governança das organizações indígenas, o nosso processo de vinculação à nossa plataforma, que é a campanha indígena, ela vem diretamente das nossas organizações a nível regional. Então, no caso, por exemplo, da Amazônia, quem faz esse panorama junto com as suas organizações de base é a COIAB. No caso do Nordeste, é a POEMA. Então, isso acontece com todas as organizações regionais. Hoje a gente já tem um panorama, né? Hoje foi, inclusive, a mesa do campanha indígena, onde a gente teve os pré-candidatos. Então, hoje a gente já tem mais ou menos um panorama de quantos candidatos pelas suas organizações a gente já tem no âmbito do Brasil. Pode falar, não? Pode. Quantos pré-candidatos, mais ou menos, você já... Posso ler aqui quantos pré-candidatos tem de cabeça, eu não estou me recordando. Acabei de sair de uma marcha. Não, tranquilo. Além de serem muitos, né, podem terem mais depois. Sim, exato. Como eu falei, a gente... tem todo esse panorama de quantidade de candidaturas mesmo após as próprias convenções, né, que é onde é homologado os nomes dos candidatos. Por exemplo, de pré-candidaturas a deputados estaduais, a gente tem 13 pré-candidaturas já mapeadas pelas suas organizações a deputados estaduais. A deputados federais é um pouquinho mais, deixa eu contar aqui. Uma lista grande. Se Deus quiser, quase todo mundo vai estar eleito. E vamos fazer um churrasco para comemorar no fim do ano, viu? Todos esses parentes eleitos. São 22 pré-candidatos a deputados federais e distritais. A gente tem 2 candidaturas também para deputados distritais. Inclusive, hoje apresentou uma pré-candidatura coletiva, né, de 4 mulheres indígenas. Então, legal. É um número bem expressivo. E aí, a partir dessas organizações, né, a gente fez uma reunião com nossas organizações de base e elas fizeram essas indicações das pré-candidaturas. Então, tudo parte a partir das nossas organizações. Eu acho que vale reforçar para os nossos ouvintes que
toda essa construção do campanha indígena, ela vem, né, nesse processo de fortalecimento da autonomia das nossas próprias organizações a nível de APIB, mas que as organizações locais é que fazem essa validação, né? Porque também a gente tem uma certa preocupação, né? Acho que uma coisa que é muito importante, não basta só ser quilombola, não basta só ser indígena, precisa estar vinculada à plataforma do movimento e também, né, estar alinhado com as nossas organizações, porque senão a gente tem, né, enfim, inúmeros exemplos aí de pessoas que se dizem, né, da causa, mas que acabam, né, sendo porta-vozes do discurso de ódio, né, da antipolítica. Então, acho que é importante também reforçar isso, que para estar vinculado à plataforma do Campanha Indígena, precisa estar também associado às organizações indígenas, mas ao mesmo tempo ao próprio movimento. Mas precisa ser indígena? Ou eu quilombola, enquanto quilombola, ou eu enquanto... sei lá, povo de terreiro, posso também me atrelar à plataforma, ou isso é exclusividade para você? Então, o Campanha Indígena é para as pré-candidaturas e candidaturas indígenas, mas o que a gente tem discutido é que a gente cria uma plataforma mais ampla para que a gente tenha tanto candidatos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, para a gente ter uma plataforma da sociedade civil, de movimentos que são alinhados politicamente. Então, eu acho que a gente tem discutido isso desde o ano passado, assim, do processo que a gente viveu durante a COP30, onde a gente conseguiu, né, estar mais próximo da CONAC, do CNS, de outros movimentos, como o MST, e esse processo da COP30 trouxe um alinhamento do qual a gente vai precisar. Eu acho que na plenária do Campanha Indígena eu reforcei isso, e acho que uma das coisas que a liderança sempre colocam também, o reforço, a gente vai precisar mais do que nunca estar unidos em nós, sociedade civil, comunidades de terreiro, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, cada vez mais fortes, porque eles são muito fortes. Exato. Juntos. E a gente se engana porque a gente pensa assim, o cenário está favorável, a gente já está no... Não, gente, 2018 aconteceu. 2018 a 2022 aconteceu. Acho que a gente não pode perder a memória, essa memória tão recente. A gente não pode perder a memória do que aconteceu no 8 de janeiro, porque eu acho que é muito simbólico para mostrar como a disputa política tem acontecido aqui no Brasil, e acho que campanhas e plataformas como instrumentos como esse fortalece também a nossa narrativa aqui, né? Sim. Porque assim existe uma massa de fake news que puxa uma galera para um entendimento político que não existe, né? Um entendimento político que assim, hoje em dia, principalmente dentro desse contexto de redes sociais, né, a gente tá cada vez mais, a gente se leva cada vez mais para o mundinho fechado das nossas ideias. Então, o algoritmo ali, ele vai entendendo que quanto mais notícia de Bolsonaro, quanto mais notícia da extrema-direita, fake news da extrema-direita aparecer para mim, mais eu quero receber. Né? Quanto mais eu interagir com esse tipo de conteúdo, mais eu quero receber. As pessoas se fecham naquele mundo ali e tem aquilo ali como verdade e esquecem de procurar os lugares onde tem essa legitimidade de que a legitimidade da notícia, da verdade mesmo, do que tem acontecido no campo político do Brasil. Então, esquece de procurar, né, um veículo responsável, um veículo que tenha responsabilidade com as notícias que saem, um veículo que busque ter várias fontes. E a gente sabe o quanto o governo Bolsonaro se beneficiou com essa coisa das fake news. Mas eu queria muito agradecer, né? A gente já está chegando pertinho do final aqui. Queria muito agradecer a sua participação. E aí, só para fechar, eu queria que você falasse um pouco de como que foi na marcha. Você veio correndo, estava na marcha, né? Como que foi lá, o que a gente ia tentar entrar ao vivo agora com a Ju, mas problemas técnicos novamente, a gente não conseguiu. Mas a gente teve gente que estava lá e tá trazendo pra gente. A Alana foi uma dessas. A mensagem da marcha, e principalmente a mensagem que a gente tem trabalhado enquanto articulação dos povos indígenas do Brasil, enquanto movimento social, é que a gente não está aqui para fazer uma disputa que ela seja vazia, né? De poder fazer uma disputa política em que a extrema-direita possa capturar, por exemplo, essa nossa disputa de narrativa do que a gente tem, porque hoje o governo Lula é um governo de composição. Então, a gente precisa entender até onde a gente consegue, né, fortalecer
enfim, essa perspectiva de reeleição de um próximo mandato do governo Lula, mas ao mesmo tempo de onde que a gente não consegue abrir mão dos nossos direitos, né, do que está avançando dentro do espaço do governo federal. Então, eu acho que o que a gente fortaleceu, principalmente na marcha, é que realmente o Brasil precisa ser soberano. E quando a gente coloca a pauta da soberania, que inclusive foi o próprio presidente Lula que reforça, né, todo o processo que a gente teve da Lava Jato, ele sempre reforçou a questão da soberania, sempre reforçou, né, que o próprio, enfim, o que a gente não menciona, o Bolsonaro, o inelegível, a gente falava sobre essa questão do Bolsonaro tanto falar de patriotismo e nunca defender o próprio país, né, nunca defender o Brasil. Então, a mensagem da nossa marcha, da última marcha do acampamento Terra Livre 2026, é que Brasil soberano é com terra indígena demarcada. Então, a mensagem que a gente quer trazer para toda a população é que o movimento indígena tem esse processo de fortalecimento de candidaturas de esquerda, né? Tem pensado nesse fortalecimento, né, de uma unidade para a esquerda, para a gente continuar com esse projeto político, né, que a gente tem colocado como pauta, que é a demarcação de territórios indígenas, principalmente, mas que a gente também tem exigências a fazer, né, a uma candidatura, provavelmente, do presidente Lula, que a gente, né, quer entender esse apoio, né, enquanto movimento indígena, mas que não seja uma carta, um cheque em branco, né, que a gente está dando um apoio sem que a gente consiga colocar dentro da nossa plataforma política. Então, uma coisa que a gente colocou dentro desse espaço, dessa marcha, é que Brasil soberano é como território indígena demarcado, e nada mais justo do que proteger, né, quem também protege esses territórios, nada mais soberano do que proteger os povos originários do nosso país. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem colocado de forma muito categórica também é que há um projeto político desenhado da extrema-direita. Eu acho que também precisa ser mencionado aqui que nas últimas eleições municipais a gente viu, para além desse fortalecimento de candidaturas neopentecostais, né, candidaturas de direita no último pleito, também houve um processo de ocupação de espaços de controle social que outrora eram somente nossos, que antes eram só os movimentos sociais que pleiteavam. Então, houve esse processo, né, de pessoas vinculadas a igrejas, pessoas vinculadas ao agronegócio querendo acessar esses espaços de controle social. Então, a nossa marcha diz que Brasil soberano é com território indígena demarcado, para potencializar ainda mais essa mensagem da soberania, entendendo que muitos dos minerais raros, muitas das riquezas estão dentro dos nossos territórios e que a gente não vai ceder, né? A gente coloca como pauta que os nossos territórios têm que ser zonas livres de exploração. Então, a nossa marcha está, né, reforçando essa questão da soberania do Brasil, respeitando também a soberania dos povos indígenas. Muito massa. A gente está passando agora aí na tela, e enquanto a Alana estava falando, a gente também estava passando imagens da marcha, né? E apesar da chuva, não foi suficiente, tá, gente? Não foi suficiente para frear os parentes aí nessa mobilização. E tá bonito. Esteve muito bonito, né? Eu capturei ali fora no momento que os parentes estavam saindo, né, para se juntarem e iniciarem a marcha. Tava chovendo bastante, inclusive. O boi garantido passando. Mas é isso, a chuva, na verdade, é bênção pro sertanejo, né? Então a gente tava gostando da chuva e o pessoal ali animado, sempre firme na luta. E continuamos. Isso demonstra que o povo não está dormindo. Acho que essa 22ª edição do ATL demonstra que o povo não está dormindo, o povo está atento. E que a gente precisa de mais oportunidades para poder mostrar essa força, né? A gente só consegue mostrar essa força quando a gente tem um campo político favorável. Alana, muito obrigada. Assim, é sempre um prazer. E da última vez, quando você deu a entrevista, que você estava falando com a gente lá na Copa, eu ficava assim, eu não estava lá te entrevistando, mas eu falei assim, caralho, que mulher... Meu Deus, xinguei. Caralho, porra, não pode xingar no ar, Natália. Na hora que eu vou fazer um elogio, eu xingo junto. Gente, baiano é assim mesmo, gente. Baiano é um xingamento também, né? A cada vídeo. Vocês esperavam o quê? Que a gente fizesse uma missa aqui? Não dá, né? Mas eu ficava assim, meu Deus, estou encantada, eu quero escutar mais ela falando sobre isso, porque é uma intelectual, né? É uma pessoa que, assim, é um conhecimento
muito vasto. E você estava comentando sobre essa questão das pessoas que usam, né, o termo para poder se apossar e se aproveitar dessas cotas, dessas vagas que entram, né, para políticos indígenas tradicionais, quilombolas. A gente também teve esse problema dentro da luta quilombola, porque a CONAC também estava fazendo um estudo, e aí o TRE lançou um estudo. E o que a gente avalia dentro desses números do TRE? Muitas das candidaturas que eram cadastradas não eram feitas diretamente pelos candidatos. Eram pessoas ali designadas pelo partido ou assessores políticos que não faziam essa leitura. Ah, você é indígena. Não, você é quilombola. E, às vezes, tinha até alguns que... Aí a gente olhava, assim, a foto, a gente ia lá, né, buscava, perguntava para... Tem uns galegos lá. As lideranças do Estado. Falou, não, essa pessoa aí é vizinho de tal lugar e se colocou. Porque a gente sabe que existem também políticas para poder conseguir a gente trazer essa representação maior e que, até assim, as pessoas se aproveitam injustamente, né? Elas tomam posse de coisas que... É uma coisa, assim, que é muito... É o Brasil, né? É o Brasil, todo né? Todo mundo querendo fazer o seu jeitinho para se dar bem, né? Não, eu acho que, na verdade, é a branquitude, né? Gostam de se apossar de coisa que não são deles, realmente, né? Então, a gente assim... vê que nas universidades federais, inclusive, né? Tá cheio de gente que não precisaria estar lá, né? Ocupando vagas de pessoas que realmente precisavam, né? Então, se você quer ter e ver mais representações indígenas no Congresso, no Senado, no STF, né, na presidência, se você quer ver representação dos nossos povos nesses espaços, dentro da academia, vote em pessoas do campo político da gente, né? Vote em indígenas que estão associados, né, estão ligados à campanha indígena da PIB, que estão ligados ao movimento social. Votem em quilombolas que estão ligados à CONAC. Enfim... Não adianta dar Feliz Dia das Mulheres e votar no candidato, né, que diz que mulher tem que ganhar menos, né? Ou mais ou menos por aí. Ou que fala que é a favor do trabalhador e que está votando contra a escala. Exatamente. Então, assim, gente, esse ano, esses 4 anos, o cenário foi positivo, porque a gente tem um presidente aliado, mas o Congresso insustentável, né? E se a gente quer mudar isso, se a gente quer trazer uma representação, né? Não adianta nada a gente trazer um presidente da nossa representação e o Congresso está lotado de gente que vota contra quem a gente escolheu para representar. Então, votem consciente, tira o título, né? A Rádio Nacional dos Povos vai estar fazendo esse apelo junto com a campanha indígena. A gente vai estar abraçando todas as campanhas dos movimentos sociais e tentar construir um cenário mais favorável possível, porque o Brasil é nosso, o Brasil pertence aos povos. Muito obrigado, Pro. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rádio Nacional dos Povos.